Tá difícil entender essa geração. Tudo tá virado, hoje mudou a missão. Os valores se perderam, se venderam na visão. Já vem sem consciência, sem direção no coração. Na errada tudo pode acontecer. A verdade tá distorcida, já não dá pra perceber. Eu tenho poeira na estrada, mas o mundo tá confuso. De mudança de cenário, de futuro tão obscuro. Pai e mãe choram vendo filho se afastar. Coração endurecido, já não sabe mais amar. Mas eu não julgo, eu entendo essa pressão. Essa geração não tem preço, tem valor na mão. Essa geração tem valor, não é mercadoria. Se perdeu no muito tempo, na falsa alegria. Se Deus não se apegar, tudo vai desmoronar. Ainda dá tempo de acordar, ainda dá pra mudar. O valor do ser humano foi ficando pra trás. Trocaram o que é eterno pelo brilho fugaz. Me perdoa, meu amigo, essa dor eu carrego. Saudade daquele tempo onde respeitar a regra. Família reunida, essa simples oração. Hoje é tela é silêncio, falta de amor e união. Todo mundo era contente, mesmo tendo pouco dinheiro. Hoje tem tudo na mão, mas o vazio é verdadeiro. Não seja emocionado, entende o que tá errado. A missão já foi dada, segue firme outra casa. Se desviar da caminhada, outra chance não vai ter. Ser humano de verdade é raro de se ver. Essa geração tem valor, não é mercadoria. Se perdeu no muito tempo, na falsa alegria. Sem Deus não se apegar, tudo vai desmoronar. Ainda dá tempo de acordar, ainda dá pra mudar. Entra na visão, não vende sua essência. Ser humano de verdade é força e consciência. O mundo tá virado, mas ainda há salvação. Valor não se compra, mas se dentro do coração. Você que entrou ao vivo aí, ouve essa canção, ouve a letra. A gente vai bater um papo daqui a pouquinho. Tá difícil entender essa geração. Tudo tá virado, hoje mudou a missão. Os valores se perderam, se venderam na visão. Já vem sem consciência, sem direção no coração. Na errada tudo pode acontecer. A verdade tá distorcida, já não dá pra perceber. Eu tenho poeira na estrada, mas o mundo tá confuso. De mudança de cenário, de futuro tão obscuro. Pai e mãe choram vendo filho se afastar. Coração endurecido, já não sabe mais amar. Mas eu não julgo, eu entendo essa pressão. Essa geração não tem preço, tem valor na mão. Essa geração tem valor, não é mercadoria. Se perdeu no muito tempo, na falsa alegria. Se Deus não se apegar, tudo vai desmoronar. Ainda dá tempo de acordar,
tempo de acordar. Ainda dá pra mudar. Entra na visão, não vende sua essência. Sendo um de verdade, força e consciência. O mundo tá virado, mas ainda não é salvação. Se comprar uma cena do coração. Olá, amadinhos e amadinhas de plantão! Beijar estrelado no seu coração. Que saudade que eu tava de falar com vocês, gente, ao vivo. Quanto tempo eu não entro ao vivo com vocês, né? A gente deu uma paradinha aí no podcast. Claro que esse ano, em nome de Jesus, nós vamos voltar. Vamos voltar aí com umas gravações muito importantíssimas, porque nós não podemos parar. Afinal de contas, o inimigo não para em nenhum momento. E o nosso papel é ser saqueadores do inferno. Meu e o seu papel é ser saqueadores do inferno. Você entendeu isso? Isso é algo muito importante para mim e para sua vida. Hoje eu tô aqui com um tema muito polêmico, correndo o risco de até ser cancelada. A famosa mensagem tipo o tabu, sabe? Cancelamento. Vamos falar sobre algumas coisas muito importantíssimas. Uma coisa que eu entendi aonde Deus me colocou para ser corajosa, não foi à toa que Ele me tirou da rua, que Ele me tirou de abusos sexuais, que Ele me tirou de traumas emocionais, que Ele me tirou de uma depressão, que eu estava no fundo do poço. Não foi à toa que o Senhor fez eu passar por todas essas tempestades. Para que, Rose? Para que hoje eu esteja aqui tendo alguma coragem de falar algo que muitos pastores, pregadores, presbíteros, muitas pessoas que servem a Deus não falam. E é preciso hoje, como uma mulher corajosa que sou, falar muitas coisas que têm acontecido e o inimigo está sendo muito fanfarrão, está gostando. Tem deitado e tem gostado, porque é assim que ele tem conquistado e acabado com muitas almas. E apesar de eu ter fechado algumas agendas a minha e alguns pastores ter me chamado para pregar, às vezes para louvar, e eu ter dito, né, que eu estou numa fasezinha que eu não estou saindo muito, e o meu pastor e algumas pessoas próximas a mim sabem por quê. E eu tenho respeitado essa fase minha. Rô, você vai em agendas? Vou, mas uma agenda assim, bem esporádica, de uma pessoa bem íntima, bem particular, alguém que eu tenho amizade, e claro, aquela que o Espírito Santo fala para mim assim, pode ir, que eu preciso levar a palavra para alguém, né? Mas antes de iniciar, hoje o nosso tema é fortíssimo, hoje o nosso tema é pai e mãe se transformam em parente quando casamos? Pai e mãe se transformam em parente quando casamos. Eu quero te dizer que antes de trazer essa palavra para você, eu dei lá uma passadinha, não só na palavra de Deus, dei uma pesquisadinha. Inclusive, se tiver algum teólogo aí, quiser mandar alguma coisa para mim, que de repente vá contra aquilo que eu vou dizer agora, tá tudo bem. Estou aqui para aprender. Mas eu dei uma passadinha na Bíblia, dei uma passadinha lá, razoável, bem rasa, no hebraico, no aramaico e no latim. E eu preciso trazer para vocês algo que eu vejo, e eu já falei, porque a gente fala muito aquilo que a gente ouve, a gente acaba repetindo aquilo que a gente ouve. E então a gente vai entrar nesse tema, que ele é fortíssimo, mas é necessário. E vamos lá, né? Mas antes de falar isso, você viu essa canção que eu entrei aí no início para vocês ouvir? Todas as vezes que eu for entrar numa live, gente, eu vou colocar para vocês uma canção de composição do meu esposo, Evaldo Rufino. E claro, algumas composições minhas também. Mas primeiramente, antes de entrar para falar para vocês sobre esse projeto, e
claro, antes também de entrar na palavra, que é o objetivo, primeiro eu quero te agradecer a você que tem me acompanhado, que tem mandado mensagens quando eu sumo. Sempre tem aquele abençoado que manda uma mensagem, fala: Rose, você tá aonde? Rose, eu sinto falta das suas mensagens. Gente, é tão importante sobre isso que eu vou falar para vocês. Eu tenho pessoas que aceitaram Jesus através do Espírito Santo de Deus na minha vida, porque eu, Rose, eu não valo nada, eu não sou ninguém, mas o Espírito Santo que habita em mim, que me salvou, que me resgatou, que tem me dado sabedoria para sobreviver. É muito forte. Se não fosse o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu acho que eu teria parado, eu teria desistido. Então, eu quero agradecer a você que sempre manda essas mensagens, que sempre tem me incentivado a poder continuar. Rose, e aí o podcast, Rose, enfim, os vídeos sobre a palavra de Deus. Uma coisa também que eu obedeço muito é a voz do Espírito Santo de Deus. E por mais que eu tenha um coração de levar a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus está em lugares que eu não estou. Então ele às vezes nos alerta para a gente poder sair das redes sociais, para ter um pouco de sabedoria, ou a gente está enfrentando algo muito forte que é preciso passar aquele processo para depois voltar e falar. E eu quero te dizer que eis-me aqui, estou aqui. Quero mandar também um beijinho aí para nossa cantora amiga do coração, cantora Alves aí, que está aí também, a minha filha e outras pessoas que eu não estou conseguindo enxergar muito, que eu estou com meu óculos aqui, mas ele está bem arranhadinho. Mas eu quero agradecer bastante a todos, tá, gente? A todos, a todos. E se você achar legal, compartilha, poxa, me siga. Manda para alguém que precisa falar sobre esse tema aí, que vive falando aí, ó, pai, mãe é parente. Às vezes até para seu filho ou para sua filha, ou para uma nora, para um genro. Aqueles que precisam entender quem somos nós, pais, na vida de um filho. Então, eu quero te agradecer. Quero também pedir, gente, o Rose Reis Oficial, com 2L no final, esse aí que você está me acompanhando no Instagram e também no canal, né, do YouTube, dá um like, acompanha, notifica os sininhos para que quando chegue algo para você, tanto para você do Instagram, tanto para você no YouTube, chegue para vocês. E também que o YouTube, né, e entenda que isso é relevante. A gente precisa, de uma certa forma, levar a palavra do Senhor de uma forma missionária. E muitos de nós não temos, às vezes, essa desenvoltura de poder, né, poder falar nas redes sociais. E que bom que Deus colocou cada um no seu papel. Então você que fala, eu não tenho oportunidade na casa do Senhor, mas você tem o dom, meu irmão, você tem aí a tua rede social, entra na rede social, fala da palavra do Senhor. Se tiver uma pessoa que vai receber essa palavra, tá tudo bem. Às vezes Deus usa você para salvar uma mesmo. Temos que parar com esse porque eu busco quantidade, procuro. Não, às vezes Deus vai selecionar você, às vezes vai fazer você viajar, às vezes vai fazer você mudar a tua geografia por causa de uma alma. Entenda você isso, tá bom? Então vamos falar um pouquinho agora sobre os projetos. Rose, qual é o projeto que você tem? Eu vou estar abrindo um canal que vai ser compartilhado com o meu digníssimo, que é compositor. Você é compositora também? Eu também tenho as minhas composições. Porém, eu falo assim, que o meu esposo ele tem um dom. Rose, o que é o dom? Aquilo que Deus dá para a pessoa e flui. É uma coisa constante. Eu tenho talento. O que é talento, Rose? Naquele momento Deus precisa me usar e Ele sabe que eu vou usar. E eu faço. Mas meu esposo não, ele flui. Inclusive você que está aí do outro lado, precisar de uma composição, nos siga aí, eu vou colocar para vocês, é claro, para vocês estar acompanhando. E aí a gente vai procurar fazer uma gravação por semana. Eu ainda não defini isso, porque nem eu consigo me definir. Ter essa definição
de quando é que a gente vai colocar as músicas, tá? Eu trabalho só com as evangélicas, apesar de eu ter feito algumas composições, não sendo gospel, tá? Mas eu quero te dizer que vai ter esse trabalho que vai ser realizado dentro também do Instagram. A gente vai sempre também procurar entrar ao vivo. A gente sempre vai fazer algumas dinâmicas ao vivo, tá? Algumas premiações ao vivo. Mas eu quero já convidar você que tem alguém que é cantor, que conhece alguém cantor, para nos procurar, né? Tem algumas composição aqui muito linda, muito forte, que é preciso falar. E hoje mesmo eu falei com meu esposo que Deus não dá nada para a gente poder guardar, Ele dá para a gente poder repassar. Não é sobre você, é sobre uma nação. Não é sobre você, é sobre almas, tá bom? Então, eu já quero te alertar que a gente vai estar assim, a gente está preparando um lugar especial para poder fazer essas gravações para vocês. A gente vai voltar com o nosso podcast. E eu quero primeiramente agradecer a Deus, agradecer muito ao meu esposo, que tem sido uma pessoa que tem conversado bastante coisas comigo, tem navegado nesse projeto junto comigo. E já que Deus usa ele para poder fazer essas composições lindas, inclusive essa que você ouviu aí é uma dele. E junto a gente vai estar aí caminhando para poder repassar isso para vocês. Agora, vamos entrar na parte mais importante sobre o nosso tema. Pai e mãe se transformam em parente quando casamos? O que você acha? Manda aí o que você acha. Manda pra mim aqui o que você acha que pai e mãe se transformam. A gente vira parente de filho? A gente vira parente de uma filha, de um filho? A gente se transforma em parente? Me manda aí. Tem algumas pessoas mandando aqui pra mim pelo meu Zap, pessoas que já me conhecem, né? Obrigada. Beijos, beijos estrelados pra você também. Mas eu quero te perguntar, o que você acha? Eu, Rose, já ouvi bastante pessoas, não foi uma nem duas, bastante pregadores, inclusive na rede social, pastores, pregadores de renome, falando que pais se transformam em parente. Por que eles têm essa visão? Vamos entender um pouquinho por que eles têm essa visão? Porque a gente precisa entender por que eles vão para essa direção de colocar um pai e mãe como parente. E o que a Bíblia diz sobre isso, tá? Então vamos lá. Pai e mãe se transformam em parente, eles seguem, eu creio, que dentro daquele contexto que fala assim, que o homem, né, vai se juntar com a sua mulher e vai se transformar em uma só carne. E ali se forma uma família pela sua família. Você que é pai, você que é mãe. E ali o seu filho sai do casulo e se transforma e vai fazer uma família, ou sua filha vai ter a família dela, onde ela vai cuidar do esposo dela, vai ter a vida dela com o esposo dela, e vice-versa, né? O seu filho, quando casa, ele vai ter a esposa para proteger. Muitos de nós mães que temos filhos, principalmente primogênito, a gente passa pelaquela fase de ciúmes, né? Porque a gente é acostumada. Gente, entenda você, até os 9 anos de idade, nós somos a prioridade dos nossos filhos. Nossos filhos brigam para andar do nosso lado. Nossos filhos choram para estar do nosso lado. E aí, quando passa uma fase, eles brigam para ficar longe. Eles brigam para ficar distante. Você se transforma em uma chata. Você se transforma na vida deles de uma forma inconsciente um peso, né? E aí, quando eles casam, e aí por ouvir bastante pessoas, bastantes pastores, bastantes pregadores, bastantes pessoas, YouTube, TikTok, aí tá bem lá, pai e mãe se transformam em parente.
Então, a tua prioridade, inclusive a gente vê até uns vídeos, né? De um filho virando as costas, porque primeiro é a mãe, tá tudo bem, tá correto, porque primeiro, realmente, quando o filho casa, se torna prioridade. Mas e aí eu quero te falar sobre o contexto. Os pregadores, eles vão para esse contexto, que o pai, ele sai, aí eles pegam aquela partezinha assim, que Abraão sai da tua parentela. E aí, ele sai lá com Sarai, que era Sarai na época, não era Sara, e vai viver a vida dele, né? Só que, quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós não somos mais enganados. Por isso que a palavra de Deus vai dizer assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa entender que a palavra de Deus é o único patamar que você deve seguir. Quando alguém te orientar, abandone, deixa, despreze, rejeite, você tem que procurar ir para a palavra de Deus para que você consiga entender o que realmente Deus quer para a tua vida. E uma das coisas que Deus quer na vida de alguém é a união. Deus, ele trabalha com união. Afinal de contas, aonde há união, a Bíblia diz que ele se faz presente. Então, aonde há separação, Deus não se faz presente. Então, aí já vai uma dica para você. Mas peraí, se eu vou casar e eu deixo meu pai e minha mãe, tá ok. Minha esposa ou meu esposo se torna uma prioridade para minha vida. Só que, por causa dessa fala indevida, mal estudada, mal analisada, mal buscada, tem muitos filhos e filhas abandonando pais. Tem muitos filhos e filhas não atendendo nem o telefone dos seus pais. Filhos que negligenciaram o berço da onde nasceu. Aonde está Deus no negócio de separação se ele está em união? Diga para mim se você é teólogo formado, sei lá das quantas. Eu tenho pouco estudo, eu tenho um curso de teologia muito bem dado, umas pós-graduação que eu fiz e sou formado em terapia. Eu pergunto para você, aonde está Deus em separação? Isso eu estou trazendo para você, pais saudáveis. É claro que existe pais que infelizmente, por conhecer algumas situações, por ter ouvido algumas situações, que é difícil de conviver. Pais que atacam, xingam, brigam, cobram o tempo todo, amaldiçoam filhos, tem olho gordo nas coisas do filho, que, enfim, abusam o filho psicologicamente de uma certa forma. Eu estou falando de pais que criaram seus filhos, que fizeram o possível e o melhor para os seus filhos, e ao casar, por causa de uma má explicação e um mau estudo que o inimigo tem trabalhado, gente, pensa uma coisa que o inimigo tem trabalhado, são em versículos bem raso sobre a palavra de Deus. Versículos que a pessoa lê, que ela não olha uma vírgula, não olha um ponto e muito mais. Ela não vai para uma teologia sistemática, ela não vai para outras veias da teologia para poder entender o que a Bíblia está dizendo. Porque eu quero te dizer que a Bíblia é um coração, mas por esse coração passam várias veias, ou seja, vários entendimentos. Um entendimento sempre vai ser fato, é o que Deus quer para a tua vida, não é trabalhar pelo achismo. Mas eu acho, mas não trabalhe com acho. Não trabalhe a Bíblia, meu irmão, minha irmã, da forma que você quer. Trabalhe a Bíblia da forma que Deus quer que você trabalhe. Pare com esse negócio de ficar pegando versículos, ler de uma formazinha, só naquele raso, sem olhar, observar uma vírgula.
sem analisar um ponto, sem analisar um contexto daquela história. Afinal de contas, tem gente que lê o Velho Testamento, pega uma frase e leva isso para uma vida inteira. Primeiramente, eu quero te explicar, em teologia se estuda com bases em história. Se teve somente uma passagem, eu não tenho uma base de estudo para fazer uma analogia ou um entendimento, ou poder explanar sobre aquele texto, porque não tem um contexto. E é o que o inimigo tem trabalhado. Ele tem trabalhado em cima da Bíblia, dentro de igrejas, em cima da palavra de Deus. Afinal de contas, Rose, não, diabo não tem poder na palavra de Deus. Para com isso, irmão. Para com isso. Vamos ser racional aqui. Vamos ser racional. A palavra de Deus, ela é bem racional. Ela não é emotiva, não é o que você está sentindo. Não é o que você está sentindo. Deixa eu só responder aqui, gente. Não é sobre o que você está sentindo. É o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus, ela só tem uma linha de entendimento. Então muitos pastores, eles entram nesse entendimento, entram nessa vibe. E vamos lá, abandonar a mãe. Vamos lá, deixar seu pai. Vamos lá, deixar, às vezes, pais que deixaram de se planejar, de ter seus sonhos realizados para realizar dos filhos. Pais que deixaram de viver a tua vida para viver a dos filhos. Que eu vou te dizer algo muito verdadeiro. Eu acho que eu disse isso até para minha filha ontem, e também converso muito com meu esposo sobre. Pai e mãe são aqueles que lutam pelos seus filhos, que não abandonam os teus filhos. Nós somos parceiros dos filhos para sempre. Teu filho pode até te deixar, mas se ele ligar dizendo um oi, desculpa, você coloca uma pedra por cima e começa a tratá-lo de uma forma como se nunca tivesse acontecido. Tô mentindo? Enquanto você faz algo negativo pro teu filho e o teu filho traz isso para você como uma bomba até ele morrer. O que está acontecendo com essa geração? Por isso que eu coloquei esse louvor de início para vocês. O que tem acontecido com a geração de hoje? O que tem acontecido com os filhos que obedecem, respeitam os pais e principalmente, que é um dos primeiros mandamentos, com um dos primeiros mandamentos, com promessas. Se é um primeiro mandamento com promessa, a pergunta que eu te faço é a primeira pergunta bomba. Pega aí. Se é o primeiro mandamento com promessa, Deus acaba com a promessa dele em qual momento? Quando você se casa, acaba a promessa? Quando você abandona teu pai e tua mãe, começa a rejeitar os teus, você está dizendo para mim que a promessa de Deus então acabou. Que a honra chega até onde você casa. Que geração é essa de pastores que estão em púlpitos falando que pai e mãe se transformam em parentes? Coisas que eu já trouxe para minha vida. Porque por você não conhecer, você acaba transmitindo aquilo que você não conhece. Aonde na Bíblia diz, meu irmão, que você tem que honrar o teu pai e a tua mãe até que você se case? A promessa de Deus, ela é infinita até que ele volte. E se ele cumpriu, e se ele prometeu para você que vai acontecer, vai acontecer. Você querendo ou não, vai acontecer. Então eles tragam esse contexto para os filhos que agora se transformam em uma só carne e abandonam os pais. Eu quero te dizer, antes de te dizer, eu quero ler com você um versículo da palavra de Deus
que é o que alguns pegam como base. E eu acho triste. Porque eu tenho conversado com algumas mães. Mães que foram parar no hospital, os filhos não sabiam nem que ela estava internada. Mães que estavam com depressão. E os filhos não mandaram uma mensagem. Tem muitos pais e muitas mães morrendo, se matando, usando remédios e remédios e remédios, porque tem pessoas em cima do púlpito, em lugares aonde não deveriam estar, ensinando errado para o povo de Deus. É triste porque esses dias quando eu ouvi a história dessa mãe, e aí eu perguntei a ela, né, como que era o teu relacionamento com teus filhos quando era mais novo. E ela foi me contando a história. Só que é aquilo que eu disse antes. Às vezes por causa de um erro, o teu filho traz isso como uma bomba, como um martírio para você, como uma prisão emocional até a tua morte, pai e mãe. Eu estou aqui para te alertar. Eu estou aqui para falar com você, mulher, que é mais emocional. A Bíblia diz que a mulher é mais frágil. Que você não está só. Que você não precisa pensar em morte, não orar para Deus te levar, porque o teu filho não manda uma mensagem. Porque o teu filho não quer saber de você. Pais que sempre trabalhou e o pai é esquecido, como se fosse descartado. Então uma das coisas, o primeiro alerta que eu te dei, que se é o primeiro mandamento com promessa, aonde que a promessa de Deus diz, aonde a palavra de Deus vai dizer que a promessa de Deus se acaba a partir do momento que você casa? Está errado. Pai e mãe continua sendo em teus devidos lugares, mas para isso eu quero ler para você esse versículo que fica em Gênesis 12:1, que Deus diz para Abraão: sai da tua terra. Eu vou ler aqui na minha Bíblia mesmo. É muito forte o que eu estou falando, tá, gente? É muito forte. O que eu ouvi foi forte demais e eu precisava passar isso para vocês. Aqui. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Você que tem Bíblia, se quiser dar uma lidinha aí junto comigo. É um favor que você faz para você mesmo, para que você possa também entender um pouco sobre o que eu estou dizendo. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, ok? Sai da tua parentela, ok também. Eu vou repetir para que você entenda que tem um E aqui. Da casa de teu pai. Ah, não, eu vou repetir para que você entenda esse contexto aqui. Então o Senhor veio a Abraão, isso é o Senhor dizendo, dono da minha e da tua vida. Então veio o Senhor a Abraão, ele ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e dirige-te à terra que te indicarei.
Estou lendo na versão King James. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Confesso para vocês que por eu antigamente não ter muita intimidade com a Bíblia, não ser tão árdua em estudo, não ter muita intimidade com a palavra de Deus e ainda não tem tanta quanto outras pessoas, né? Sou um recém-nascido. E sempre você, porque a Bíblia tem tanta coisa para você aprender, meu amado, meu amado. Mas eu tenho agradecido a Deus pela sabedoria de alguns entendimentos que o Espírito Santo de Deus tem me dado. Não porque Rose é inteligente, Rose sabe pregar, Rose... Não. Porque se o Espírito Santo de Deus não revelar, a palavra de Deus fica sendo interpretada. E tem muita gente no púlpito interpretando a palavra de Deus e não sendo revelada. Aí eu vou te dar uma lógica. Sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai. Se é uma parentela, pai e mãe, por que o Senhor só não falou assim, sai da tua parentela e vem? Rose, mas ele saiu e ele deixou o teu pai para trás. Deixa eu te falar algo para você que não olhou um contexto, porque eu estou falando, gente, de coisas que eu já ouvi. Primeiro, eu não sei se você se atentou ou leu a história. Deus, quando falou isso aqui para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai, o pai dele já tinha morrido. Eu estou falando que ele ia continuar vivendo com o teu pai? Não, eu estou falando para você que quando Deus falou com ele sobre sair da casa de teu pai, que eu vou focar na casa dele, que era onde ele morava com teu pai, que era onde ele morava com Ló, seu sobrinho. Eu quero te dizer que antes de Deus soprar no ouvido dele, sai, teu pai tinha morrido. Por que Deus não falou com ele antes? Será que é porque o pai dele já tinha uma certa idade e Deus, com amor, olhou assim, não vou falar com ele porque o pai dele é um idoso. E se eu falar isso, ele vai abandonar o teu pai, vai deixar para trás um pai que de repente podia ficar doente. Ele tinha perdido o teu filho Arã. O pai de Abraão já tinha perdido Arã. Saiu da terra dele juntamente com a tua família para seguir. Saiu daquela terra, daquela geografia, de repente que estava trazendo muitas lembranças do teu filho que morreu. Só que ele parou exatamente em uma terra chamada Arã e morreu ali. Uma terra que de repente ninguém sabia, mas o pai de Abraão, de repente, por estar numa terra onde lembrava o tempo todo o filho, que era o filho dele que morreu, que era pai de Ló, de repente ele ficou num estado de depressão e ninguém observou, a não ser Deus e o teu filho. Eu não estou falando de parente, gente, porque tem família que não é do teu sangue que Deus te dá. Irmãos, amigos mais chegados que irmãos. É eu que digo? Não, é a palavra do Senhor. Eu que estou dizendo? Não, é a palavra de Deus quem diz. Vamos procurar interpretar a palavra de Deus certinha? E aí Abraão sai. E ainda leva Ló. E eu já expliquei para você porque que ele leva Ló também. Em alguns vídeos que eu tenho aí no Instagram. Se você não acompanha, acompanhe. Dá uma olhadinha lá para você ver como que é o conteúdo. Não é porque ele foi desobediente, não. Só que ele foi enganado pelo coração. Olha o texto aí, voltando aqui. Aí eu quero te dizer, se o pai dele, mesmo estando falecido, Deus chega para ele e fala assim, sai da casa de teu pai. Se o pai e mãe fosse parentela, você não concorda que ele ia falar assim, só sai da tua parentela aí e sai? Aí, vamos mais adiante. Eu já falei sobre, né, pai e mãe, mas vamos mais adiante.
alguns versículos que eu separei aqui para falar com vocês sobre. Eu quero que, junto comigo, vocês consigam acompanhar, porque é revoltante algumas coisas. E eu vou falar para você que tem coisas que realmente é muito complicado. Eu vou te dizer que nem abandonar parente, independente de como eles sejam, de repente, você não deve abandonar. Já pensou se for um parente que te deu a mão? Já pensou se for um parente que te abençoou, te ajudou na hora que você mais precisou? Aí lá em Timóteo, 1 Timóteo 5:8 vai dizer: afirma que quem não cuida dos seus parentes, especialmente da própria casa, negou a fé e é pior do que um descrente. Salmo 27:10 diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. De uma certa forma, você nunca vai estar só. Tem pais que abandonam os filhos? Eu lembro da passagem da mulher de fluxo de sangue, aonde ela estava sangrando 12 anos, e eu lembro que eu fui pregar numa igreja e o Espírito Santo revelou na hora. Em um culto de jovens, até na outra igreja que eu era, da Quadrangular. E o Espírito Santo de Deus me disse na hora. Alguém pode até falar bem assim: mas não existe mais esse fluxo, esse tal tipo de fluxo de sangue. Existe, meu irmão e minha irmã, da alma. Tem filhos e filhas que estão sangrando há anos, pais e mães sangrando a alma, porque foram rejeitados, porque foram abandonados, estão aprendendo a lidar com a solidão, porque teve um dos seus que o abandonou. E eu quero te dizer que 1 Timóteo lhe diz que se você não cuida, você é pior do que um descrente. E eu não vou te explicar o que é descrente, não. Eu preciso que você busque na palavra de Deus o que é ser descrente. Tem outras palavras, outros versículos aqui, que tem muitos versículos, gente. Provérbios 100. É muito versículo que vai te ensinar a você honrar o teu pai e tua mãe. Primeiro, antes de entrar aqui, eu quero te dizer que honrar pai e mãe é um dever nosso. Honrar as pessoas que nos ajudaram, ter gratidão. Não que a gratidão tenha que ser uma prisão, porque tem pessoas que te ajudam uma vez e elas vão jogar o resto da tua vida na tua cara. Eu não estou falando de... Não, eu estou falando de gratidão. Sabe aquela pessoa que ajudou você a se formar? Sabe aquela pessoa que ajudou você sair de uma depressão, de uma ansiedade? Sabe aquela pessoa que ouviu quando você precisava ser ouvida? Sabe aquela pessoa que te deu a mão quando você estava só? Sabe aquela pessoa que te deu um abraço quando você se sentiu sozinha? Sabe? Eu quero te dizer que pai e mãe continuam sendo pai e mãe. Eles não vão sair do lugar deles de pai e mãe. Eu concordo sim, que o filho tem que dar prioridade à tua esposa, seus filhos. Priorizar. Mas não concordo de filhos e filhas que abandonam o pai com esse contexto. Inclusive tem filhos que casam e abandonam pai e mães porque não são bem resolvidos de algo ruim que aconteceu, como eu já te disse. E aí eles ouvem umas palavras, umas pessoas dessas que não lê Bíblia, não estuda, não buscam orientação bíblica, não perguntam. E chega para a pessoa e fala: não, porque agora teu pai e tua mãe é parente. Eu já ouvi filho dizer que eu não queria o pai e a mãe que eu tinha. Deixa eu te falar algo, meu amado, minha amada. Você já parou para pensar que tem pai e mãe também que não queriam os filhos que tem? Você acha
que um pai e a mãe, a Bíblia fala sobre isso. Ai, lembra, gente, eu sou péssima para lembrar versículos, tá? Eu sou péssima. Péssima. Eu preciso achar esse versículo para poder falar com você. Que é um versículo muito importante, sabe? Eu precisava achar esse versículo. Ai, deixa eu ver se eu achei. Deixa eu ver se é ele. Pra você ver junto comigo aqui. Encontrei. Fica lá em Lucas 14, 26. Que vai dizer assim. Vou colocar na versão King James, tá? Atualizada. Vou ler pra você. Se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser discípulo. Ou seja, se você ama alguém mais do que ama a Deus, você está totalmente fora da palavra de Deus. Você está totalmente fora da palavra de Deus. Porque a única pessoa que você pode abandonar é todos. Por amor a Ele, pessoas que vão te impedir, te aborrecer de levar a palavra de Deus. Agora, falando como ser humano, tete a tete, carne com carne, aonde diz que a honra do Senhor vai até você casar? Aonde diz que existe honra em abandono? Aonde diz que Deus ama quem despreza o pai? Que não liga para o pai? Eu quero te convidar hoje a mudar a sua linha de raciocínio lógico quando você lê a Bíblia ou quando você ouvir alguém que não tem uma intimidade com a palavra de Deus. Quando não foi revelada pelo Espírito Santo de Deus, a gente não tem intimidade com a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela é total a palavra de Deus. Eu quero te dizer que se você quer honrar pai e mãe, case, dê prioridade à tua esposa, dê sim prioridade, porque uma coisa também não concordo, de filhos imaturos que casam, esquece do seu cônjuge para ficar com o teu pai e tua mãe. Totalmente errado, mas isso é outro contexto, é outra palavra. Existem mães, claro, que são narcisistas, que querem obrigar teus filhos a colocar elas como prioridade, sendo que a Bíblia diz que a prioridade é a esposa e filhos. Mas acima de pai, mãe, esposa, filhos, seja lá quem for, está o amor de Deus, está a Deus. Sabe o que eu quero dizer para você aqui? Eu quero dizer para você, ame o Senhor com toda a tua força. Respeite a tua história, respeite a história dos teus pais. Se os teus pais fizeram algo que não te agradou, converse com eles. Porque se você entendesse um pouco da história do teu pai e tua mãe, talvez seria mais fácil perdoar alguns erros. Porque às vezes nós viemos de uma linhagem de ensinamento e a gente repassa achando que é o correto. E às vezes não é. Eu, como mãe de 3 filhos que amo muito, que é o Carlos, Kaká, jogador, que é o Fernando, meu magrelinho, mãe do meu bebezão, que eu chamo a minha filha até hoje, ela é minha bebê, é minha caçulinha. Mãe de 3 filhos que eu amo demais.
Eu quero te dizer como mãe e como filha que fui, entenda a história e o contexto dos pais de vocês, para saber aonde teus pais erraram, porque muitos erros que eu tive com os meus filhos, foi coisas que eu repassei porque eu aprendi. Sabe aquele contexto que realmente você erra tentando acertar? Exatamente isso. Exatamente isso. Pais, mães, não se cobrem, mesmo que teus filhos te colocam na parede, jogando para você uma bomba de acontecimentos que você tentou acertar. Se perdoem, porque eu acho que é o perdão mais difícil, porque você pode sentar com teus filhos, cada um deles pedir perdão, mas o pior perdão que tem é o perdão com nós mesmos, é perdão com a nossa história, é perdão com o que nós escolhemos para a nossa vida. Então eu quero te convidar nessa tarde, a você que é filho, a você que é filha, liga para o teu pai aí, para tua mãe, manda uma mensagem, pai, mãe, te amo. Se você já liga, já manda mensagem, ok, parabéns, porque acho que tem aí os 80% abandonando pais. Em compensação, tem uns 20% que amam os pais, cuidam dos pais. Tem pais, eu vou contar um pouco da história do meu ex-pastor, que tem coisas dele que eu acho admirável. E tem coisas que, né, é fato, você não pode deixar. Mas eu achei linda a história, que ele foi pegar a mãe dele doente, trouxe para dentro da tua casa, para morar com ele, para que ele, a tua esposa e a família, né, pudesse cuidar da mãe. Eu quero dizer você, pai e mãe, que nós estamos mais perto do final do que do início. Nossos filhos sim estão iniciando a vida deles. E o meu e o seu papel é se apegar a Deus, para que você não caia em uma depressão, para que você não vá parar no hospital pedindo a Deus o tempo todo para morrer, porque ninguém está indo te visitar. Eu sei que é difícil, é dolorido. Então ligue para o teu pai, para tua mãe, manda uma mensagem aí dizendo, de repente você vai livrar ele de algum sentimento que está passando na cabeça deles. Às vezes seu pai e tua mãe estão querendo desistir até de viver. Mas quando recebe uma mensagem de um filho, eu já tive, não tem como não se emocionar, deixar de se emocionar pela história que eu ouvi, porque eu trago para minha vida. Eu trago para minha vida isso. Eu não sou santa não, tá? Tenho as minhas falhas, tenho os meus erros. Eu vou falhar até Jesus voltar. Mas todos os dias eu vou pedir perdão a Ele. Todos os dias. Todos os dias eu vou me perdoar. Toda vez que preciso for, vou pedir perdão aos meus filhos. Todo dia que preciso for, eu vou pedir perdão para uma amiga, com um amigo, com um irmão, com uma irmã. Eu vim de um contexto de rejeição. Eu vim de um contexto, com os 14 anos, quando perdi minha mãe, ninguém me abraçou. Eu fui lançada para fora como uma qualquer. Eu vim de um contexto de rejeição. Eu sei o que é rejeição. Eu sei o que é as pessoas não ligarem para você. Eu sei o que é as pessoas não lutar por você. Mas Deus ainda levanta pessoas com intimidade com Ele do céu para dizer para você: Deus te ama.
Não deixa que o inimigo trabalhe na tua mente, pai e mãe, dizendo que você falhou, que você é fracassado, que você errou. Se você acha que você errou com teus filhos, peça perdão, converse com eles, sim. Mas se eles não te perdoarem, aí já é um caso deles com Deus. Porque sim, existem pais que falham com teus filhos e eles esquecem também que existe uma vírgula que diz: pai, filhos, honra teu pai e tua mãe. E fala: pais, não irei os teus filhos. Se você irou, se você magoou, se você chateou teus filhos, peça perdão. Não é vergonha para um pai e mãe pedir perdão, não. Vergonha é você guardar essa mágoa dentro do teu coração. Vergonha é você remoer isso no teu coração. E aí Jesus voltar você ir para o inferno por causa de liberação de perdão. Porque pedir perdão é para os fortes. Liberar perdão para quem te maltratou é para os fortes. E eu quero dizer para você que está passando por esse período, vai passar. Acompanhe nossos próximos stories. Aí eu vou estar colocando para vocês alguns outros temas que vai acontecer conforme toda semana. Eu espero que juntos nós possamos ser uma geração, fazer parte dessa geração, para quem já está numa certa idade, e você que é novo, fazer uma mentalidade diferente. E Deus conta comigo e Deus conta com você. Para que nós possamos dar a mão a quem está caindo, a quem está morto, a quem o espírito dela mesma está aflito. Começa a profetizar todo dia olhando para o espelho. Hoje é dia abençoado. A Bíblia vai dizer que cada dia tem o seu mal. Mas que esse mal seja enfrentado com muita força e muita sabedoria. E como eu digo para vocês, entenda isso e você viverá o sobrenatural de Deus na sua vida. Obrigada a você que me acompanhou até agora. Se você tiver algum tema muito importante que está no teu coração, Rose, fala um pouco sobre isso, manda para mim. Você também aí do YouTube, nas outras fontes de redes sociais, manda aí para mim sobre as composições. Fiquem ligados que todas as vezes que eu abrir live com vocês, eu vou colocar um louvor, seja da minha autoria ou seja da autoria do meu esposo, tá? Nos acompanhe, obrigado, um beijo estrelado no seu coração, que Deus continue no seu coração, que Deus continue abençoando a tua vida, que Deus nos abençoe essa semana, que essa semana seja uma semana de vitória, que seja uma semana o qual Deus vai preparar novidades para você, novidades na tua vida, novidades que você não imagina. Eita Deus! Então quero te convidar, você que vai no culto hoje, continue orando pela minha vida, continue orando por mim, que apesar de eu, como eu falei, não estar pegando agendas igual eu pegava, estou pegando agenda esporádica. Esse ano eu vou voltar com as agendas esporádicas. Eu precisei tirar um tempo para me cuidar do meu esposo, cuidar da minha mentalidade. Porque apesar da gente estar dentro da igreja, não está fácil servir a Deus dentro da casa de Deus. Porque é complicado, mas isso aí é uma história para um outro capítulo. Um beijo estrelado no seu coração, muito obrigado. E até um próximo vídeo. Fui!